Você já se perguntou por que uma irmã, mesmo tão jovem, tão cheia de sonhos, opta por carregar na cabeça um véu que desperta tantos olhares, tantos questionamentos, tantas críticas? A paz de Deus a todos. Hoje eu quero trazer um assunto que para muitos é só um pano, mas para quem já sentiu o olhar do mundo, sabe o quanto o véu pode pesar e ao mesmo tempo ser um escudo de graça e força. E se você já se sentiu envergonhada, julgada ou sozinha por manter esse costume, fica comigo até o final, porque hoje Deus vai te mostrar que há um mistério profundo por trás desse simples gesto de obediência. Já deixa seu comentário, se inscreve, compartilha, porque juntos vamos fortalecer a fé e viver o milagre de honrar a palavra. Me lembro da primeira vez que vi a irmã Gabriela chegando na igreja com o véu bem passado, branco, cobrindo os cabelos castanhos, olhos brilhando de timidez e fé. Naquele dia, ela parecia carregada de sonhos, mas também trazia um peso nos ombros, peso que quem é mulher, jovem e crente conhece bem. O mundo de fora não entende. Na escola, muitos zombam. Na rua, apontam. No trabalho, questionam. Teve uma ocasião em que a Gabriela, no ônibus voltando para casa, foi alvo de piadas de um grupo de colegas que não aceitavam que alguém da idade dela ainda vivesse preso a tradições antigas. Ela ficou em silêncio, mas no coração orava baixinho. Deus, me ajuda a suportar, me faz entender o porquê de tudo isso. Esse é o drama que tantas irmãs vivem todos os dias. O véu, para muitos, virou símbolo de repressão, motivo de preconceito, argumento para debates intermináveis na internet e nos corredores do mundo. Mas, para quem conhece a palavra, para quem sente a presença de Deus nas pequenas coisas, o véu é mais do que um acessório. Ele é, sim, alvo de olhares e julgamentos, mas também é sinal de uma guerra espiritual que se trava desde os tempos antigos. Cada vez que uma jovem como a Gabriela sai de casa para o culto, consciente do que carrega na cabeça, ela está dizendo ao mundo: eu escolhi obedecer, mesmo que não entendam. Eu escolhi agradar a Deus acima da aprovação dos homens. Não foram poucas as vezes que vi irmãs novas chegarem na igreja cabisbaixas, olhos baixos, sentando nos últimos bancos, morrendo de vergonha dos comentários que ouviram lá fora. Em cada reunião de jovens, sempre tem alguém querendo modernizar a doutrina, perguntar se não é hora de mudar, se não seria mais fácil adaptar para o nosso tempo. Mas basta olhar no fundo dos olhos de quem já foi perseguida, de quem já chorou escondida no banheiro da escola ou do trabalho por causa do véu, para perceber que há um preço e também uma promessa em permanecer firme. Gabriela, naquela fase, quase desistiu. Um dia, depois de uma discussão em casa, ela entrou no quarto, ajoelhou sozinha, chorou e disse: Senhor, se isso é mesmo da tua vontade, me dá uma resposta. Me mostra que não estou sozinha. E é aí que o mistério do véu começa a se revelar, não como um fardo, mas como uma honra. Porque toda vez que alguém pensa em desistir, Deus envia um sinal. Seja através de uma palavra do púlpito, seja no abraço de uma irmã mais experiente, seja num hino que toca no momento certo. E foi assim que Gabriela começou a enxergar o véu com outros olhos. Na escola, as colegas começaram a reparar que, apesar de toda a pressão, ela não reagia com raiva, não pagava na mesma moeda, não se envergonhava de ser quem era. Um dia, uma delas a procurou em segredo e disse: eu admiro sua coragem. Você não muda para agradar ninguém. Foi ali que Gabriela entendeu. O mundo respeita quem tem convicção, mesmo que não aceite, mesmo que ria ou critique. O véu virou para ela não um peso, mas um símbolo de resistência, de fidelidade, de amor à palavra. Mas nem sempre é fácil. Quantas vezes você, irmã, já pensou em tirar o véu só para não ser diferente? Quantas vezes segurou o choro por ouvir que está sendo radical ou fanática?
Cada lágrima, cada dúvida, cada noite em claro é conhecida de Deus. E se hoje você sente esse peso, saiba que até as servas mais antigas já passaram por isso. A diferença é que permaneceram, e por isso hoje tem testemunhos para contar. Por isso, antes de julgar, antes de rir, antes de pensar que tudo isso é exagero, pare e pense. Por que alguém escolheria carregar um símbolo que só traz dificuldade? O que leva uma jovem a desafiar a moda, a opinião pública, a pressão dos colegas e continuar honrando a doutrina? Só pode ser amor. Amor ao Senhor, amor à verdade, amor a uma promessa que ninguém mais entende, mas que é real para quem vive. Se esse é o seu caso, se você sente que está sozinha, lembre-se, sempre que uma irmã coloca o véu na cabeça, está proclamando ao mundo espiritual que pertence a Deus, que crê na palavra, que aceita o desafio de ser diferente, mesmo que isso custe lágrimas e lutas. E pode ter certeza, Deus honra quem o honra, e cedo ou tarde, o que hoje é motivo de vergonha vai se transformar em motivo de milagre e honra na sua vida. Quando o assunto é véu, muitos enxergam apenas um acessório, um detalhe da roupa, algo que ficou no passado. Mas a verdade, irmãos e irmãs, é que existe um fundamento que vai além do costume, além do que se vê por fora. E para entender isso, é preciso abrir a Bíblia, voltar à origem, olhar com humildade e pedir que Deus nos faça enxergar com os olhos da fé. Em casa, numa tarde de sábado, a irmã Gabriela ajudava a mãe a preparar as roupas para o culto. No varal do fundo, os véus brancos balançavam ao vento, misturados ao cheiro de sabão caseiro e café fresco que vinha da cozinha. A mãe, Dona Esther, era dessas mulheres que aprenderam desde cedo a cuidar da casa, dos filhos, mas nunca deixaram de valorizar o que é de Deus. Enquanto passava o ferro sobre os panos, ela ensinava à filha, não com palavras bonitas, mas com exemplos simples. Filha, cada vez que você colocar esse véu na cabeça, lembre-se que não é para mostrar para ninguém. É para honrar a Deus, para reconhecer que Ele é maior que tudo, até do nosso próprio orgulho. Essa cena se repete em tantos lares da Irmandade. Meninas pequenas observam as mães se arrumando para o culto, veem o cuidado em separar a melhor roupa, passar o véu, ajeitar o cabelo, não por vaidade, mas por respeito à presença de Deus. Quantas vezes, ainda criança, Gabriela ficou curiosa, perguntando por que a mãe sempre se cobria para orar, por que o pai nunca cobria a cabeça durante a oração. E a resposta era sempre a mesma. Porque a Bíblia ensina assim. E quem ama a palavra não escolhe o que obedecer. Obedece tudo, mesmo o que não entende. É impossível falar de véu sem citar a carta de Paulo aos Coríntios. Ali, o apóstolo não escreve apenas para um povo ou uma cidade específica, mas para todos os que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo em qualquer lugar. Ele deixa claro, o véu é sinal de autoridade por causa dos anjos. Não é costume, não é regionalismo, é doutrina universal, ensino que atravessa gerações. Paulo não fala por ele mesmo, mas inspirado pelo Espírito Santo que sabe o que é melhor para a igreja, ontem, hoje e sempre. Naquela semana, Gabriela, cheia de dúvidas após mais uma onda de comentários no colégio, perguntou para a mãe: "Mas mãe, por que só a gente usa? Não seria só para aquele povo antigo?" Dona Esther, com voz calma e firme, abriu a Bíblia no texto de Paulo e mostrou. Aqui está escrito, filha, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é só para Corinto, não é só para o passado. É para quem ama o Senhor em todo tempo e em todo lugar. A palavra de Deus não envelhece, não muda com a moda, não se adapta ao gosto do mundo. Enquanto isso, na casa do lado, outra irmã mais idosa, Dona Irene, preparava o véu para o culto de domingo. A netinha, de apenas 6 anos, quis imitar a avó e colocou o pano na cabeça, olhando no espelho, rindo da própria imagem.
Dona Irene se emocionou ao ver que, mesmo sem entender a profundidade do gesto, a criança já queria participar desse símbolo de fé. Ali, no silêncio do lar, longe dos debates, das redes sociais, das opiniões do mundo, o fundamento da doutrina era passado de geração em geração, não como fardo, mas como honra. É assim que o ensinamento permanece vivo, não por força, nem por imposição, mas por amor e respeito à palavra. Cada vez que uma mãe ensina a filha, cada vez que uma irmã mais velha aconselha as mais novas a permanecerem firmes, está se cumprindo o propósito de Deus de manter sua igreja santa, separada, reconhecendo as ordens do céu. E por mais que o mundo critique, ria ou tente modernizar a fé, sempre haverá quem permaneça fiel. Gabriela, aos poucos, foi entendendo que o véu não era uma prisão, mas um privilégio. Naquele culto de domingo, ao olhar para as irmãs sentadas, véu ajeitado, cabeça baixa em oração, sentiu algo diferente. O ambiente era de paz, de respeito, de reverência. Os músicos afinando os instrumentos, o cooperador entrando, a irmandade silenciando em respeito à presença de Deus. E quando começou o hino, sentiu o coração leve, como se o Senhor confirmasse: quem honra a minha palavra, eu honro também. O fundamento bíblico não é só teoria, é prática de vida. É no cotidiano, nos gestos pequenos, nos exemplos silenciosos, que a doutrina se solidifica. Por isso, quando alguém perguntar por que ainda se usa o véu, lembre-se, não é tradição, não é moda, não é regionalismo, é obediência a uma palavra que permanece para sempre. E talvez seja esse o maior desafio dos nossos dias, permanecer fiel quando tudo parece ir contra. Mas é aí que a verdadeira fé se revela, não em palavras, mas em atitudes, em perseverança, em testemunho silencioso que fala mais alto do que qualquer argumento. Há coisas na vida cristã que só se entendem de joelhos. Por trás de cada gesto aparentemente simples, existe um mistério espiritual muito maior do que nossos olhos alcançam. E quando o assunto é o véu, não é diferente. Poucos percebem, mas toda vez que uma mulher cobre a cabeça para orar, algo acontece no mundo invisível. E é justamente aí que a verdadeira beleza e poder desse ensino se revelam. Gabriela, depois daquela fase de dúvidas, começou a buscar respostas em oração. Sentia que precisava de algo mais do que explicações, que só ouvir a mãe ou ler os textos não era suficiente. Numa noite de terça-feira, enquanto a cidade adormecia sob o céu estrelado do interior, ela se ajoelhou ao lado da cama e pediu: Senhor, se o véu realmente tem sentido, me faz sentir a tua presença. Mostra o que meus olhos não veem. O quarto estava em silêncio. Só se ouvia o som distante de um cachorro latindo e o vento batendo na janela. Mas naquele instante, Gabriela sentiu uma paz diferente, como se uma mão invisível repousasse sobre sua cabeça, confirmando o valor daquele gesto singelo. Na igreja, era costume ver as irmãs entrando silenciosas, ajeitando o véu com cuidado antes de orar. Não era vaidade, nem desejo de aparecer. Era reverência, respeito pela presença de Deus e consciência de que aquele momento era sagrado. Durante a oração, muitos irmãos sentiam uma atmosfera diferente, como se o próprio céu se inclinasse sobre o templo. Em alguns cultos, havia um silêncio tão profundo que parecia possível ouvir os anjos caminhando entre os bancos, recolhendo cada lágrima, cada suspiro, cada pedido do coração. A Bíblia explica que o véu é sinal de autoridade por causa dos anjos. Isso pode soar misterioso, até difícil de entender, mas o significado é profundo. Quando a igreja se reúne para orar, seres celestiais participam daquela reunião. Eles são testemunhas invisíveis, ministradores que servem aos que hão de herdar a salvação. A mulher,
Ao se cobrir, reconhece a ordem divina, honra o papel que Deus designou e testemunha diante dos anjos sua sujeição ao Altíssimo. Numa manhã de domingo, enquanto o culto se desenrolava, Gabriela sentiu algo especial. Era reunião de jovens, igreja cheia, sol entrando pelas janelas, iluminando os bancos, cheiro de madeira e perfume discreto das irmãs no ar. O cooperador chamou a oração, todos se levantaram e por um momento parecia que o tempo parava. Ela olhou em volta e viu mães e filhas, adolescentes, senhoras, todas com véu, cabeça baixa, olhos fechados. Naquele instante, entendeu o que o apóstolo Paulo escreveu. Não é só aparência, não é só tradição, é uma declaração de fé visível ao céu. O papel do homem e da mulher na igreja sempre foi motivo de discussão no mundo, mas diante de Deus, tudo faz sentido. O homem ora de cabeça descoberta porque reflete a glória de Cristo. A mulher, ao se cobrir, oculta a glória do homem e manifesta que toda a honra pertence ao Senhor. É uma ordem espiritual que não diminui ninguém, mas coloca cada um em seu lugar no plano divino. Gabriela passou a enxergar o véu não como uma barreira, mas como um convite ao sobrenatural. Teve um culto em que, durante o movimento de oração, a atmosfera mudou. Irmãos choravam, irmãs clamavam baixinho, e parecia que havia uma brisa doce soprando dentro do templo. Uma irmã, há tempos aflita por uma enfermidade, recebeu uma paz tão grande que ao sair do culto testemunhou: "Senti como se anjos me tocassem, fui renovada só por obedecer." Gabriela ouviu aquilo e chorou, entendendo que o mundo espiritual responde à obediência, mesmo quando o mundo natural não entende. É curioso como os detalhes importam para Deus. Em muitos lares, há histórias de irmãs que, mesmo cansadas, separam um tempo para arrumar o véu, orar, buscar a presença do Senhor. E mesmo quando ninguém vê, os anjos registram, o céu se alegra, Deus responde. O véu é como um selo, uma marca invisível de quem decidiu seguir o caminho estreito, mesmo quando isso exige renúncia. No dia a dia, a simbologia do véu vai além do culto. Em casa, quando a mãe se cobre para orar, está protegendo o lar. Quando a filha segue o exemplo, está atraindo bênção. Quantos testemunhos já ouvimos de livramentos, curas e milagres acontecendo em lares onde a ordem espiritual é respeitada. Gabriela, certa vez, testemunhou que sentiu um temor santo ao orar coberta, como se o ambiente se transformasse, a atmosfera mudasse, o medo sumisse e a fé crescesse. E é assim. A mulher se cobre não para ser vista, mas para ser lembrada pelo céu. O véu é visto por Deus, respeitado pelos anjos e serve de testemunho até mesmo para quem não acredita. Cada oração, cada culto, cada gesto de reverência é registrado na eternidade. O mundo pode não dar valor, mas o céu aplaude cada irmã que persevera, cada jovem que não desiste, cada mãe que insiste em ensinar o caminho da obediência. Se alguém te perguntar por que você ainda usa o véu, não precisa de grandes argumentos. Diga que é porque a Bíblia manda, porque você ama a palavra, porque sabe que há mistérios que só a fé explica. Diga que mesmo sem entender tudo, prefere errar por obedecer do que por desafiar aquilo que Deus deixou tão claro em sua palavra. Afinal, o que é feito por fé sempre será honrado, e o que é feito por amor nunca será esquecido diante do trono do Senhor. Nem tudo são flores na caminhada de quem decide obedecer à palavra, principalmente quando o assunto é o véu. Gabriela descobriu isso cedo, logo depois de firmar o coração para não abrir mão da doutrina. No colégio, as perguntas não paravam. Por que você usa isso? Não tem vergonha? Seu cabelo é tão bonito, para que esconder? Alguns diziam que era fanatismo, outros falavam que ela estava presa ao passado. Até mesmo gente da própria família
que um dia frequentou a igreja, olhava de lado, soltava um sorriso de canto de boca, como se dissesse: logo passa, ela vai amadurecer e ver que não precisa disso. Em casa, Gabriela buscava forças na mãe e em orações solitárias. Algumas noites, se pegava em lágrimas perguntando: Senhor, será que estou sendo radical? Será que isso ainda faz sentido? Nessas horas, a resposta vinha não em vozes audíveis, mas em pequenas confirmações. Um hino tocando no momento certo, uma palavra do cooperador durante o culto, um abraço de uma irmã mais velha. Na reunião de jovens e menores, o tema apareceu numa roda de conversa. Uma irmãzinha, recém-chegada, perguntou alto: Mas irmã, o cabelo comprido já não é suficiente? Não diz na Bíblia que o cabelo é o véu da mulher? A dúvida pairou no ar. Alguns olharam para as líderes, esperando a resposta. Dona Irene, que já acompanhava gerações na igreja, falou com mansidão: Filha, a Bíblia realmente diz que o cabelo é honroso para a mulher. Mas, se você for ler o texto com calma, vai ver que Paulo separa as duas coisas. Ele diz que a mulher deve orar coberta, e se não quiser cobrir, que então raspe o cabelo. Isso mostra que o cabelo e o véu são diferentes. O cabelo é honra, mas o véu é obediência. Outra jovem insistiu: Mas e se isso foi só para o povo de Corinto? Naquela época era costume, hoje é tudo diferente. Dona Irene sorriu e respondeu: Paulo escreveu: A todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é para hoje, para mim e para você. E o costume da igreja não é discutir doutrina, mas obedecer aquilo que recebemos do Espírito Santo. Gabriela sentiu o coração aquecer. Era como se o Senhor falasse: Você não está sozinha. Cada luta, cada dúvida é oportunidade de crescimento. O mundo vai questionar. Até dentro da igreja vão tentar convencer do contrário, mas a palavra não muda. Quem permanece colhe frutos que só a obediência traz. Teve uma situação em que Gabriela quase cedeu à pressão. Numa festa da empresa, foi avisada que não poderia usar adereços religiosos. Sentiu medo. Quase desistiu de ir, mas depois de muita oração, decidiu participar do jeito que podia, sem abrir mão dos princípios. Quando chegou, muitos olharam, alguns fizeram piada, mas ninguém teve coragem de impedir sua entrada. Mais tarde, uma colega a procurou e disse: Você é diferente. Respeito quem tem coragem de ser o que é, mesmo sendo minoria. Na volta para casa, Gabriela chorou de gratidão. Entendeu que cada renúncia é vista por Deus e cada testemunho silencioso pode transformar corações ao redor. No culto seguinte, a irmã da piedade, sempre atenta, percebeu a tristeza no olhar de Gabriela. Aproximou-se depois da oração, segurou suas mãos e falou: Filha, não desiste. A gente colhe o que planta e quem planta obediência colhe milagres. Naquele domingo, a palavra saiu exata para ela. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Gabriela se sentiu renovada, como se o Senhor confirmasse mais uma vez que estava ao lado dos que perseveram. As dúvidas e lutas não param, mesmo depois de muitos anos. As irmãs mais antigas sempre contam que também passaram por isso. Dona Irene, em lágrimas, contou que, quando era jovem, perdeu o emprego por não querer tirar o véu numa reunião. Foi humilhada, mas dias depois recebeu uma oportunidade melhor, em um lugar onde podia servir a Deus em paz. Valeu a pena cada lágrima, dizia ela. Hoje posso dizer com certeza que o Senhor honra quem o honra. É por isso que, na igreja, existe tanto cuidado em ensinar as novas gerações. As mães conversam com as filhas, explicam que obedecer não é fácil, que vai doer, vai custar amigos, talvez oportunidades, mas vale a pena. As irmãs se reúnem em oração, compartilham experiências, dão força umas às outras, porque sabem que o mundo não entende, mas o céu aplaude cada pequena vitória.
Gabriela, ao ver o exemplo das irmãs mais velhas, sentiu-se fortalecida. Entendeu que cada pergunta, cada crítica, cada noite de dúvida fazia parte do processo de amadurecimento espiritual. E, quanto mais se firmava, mais experimentava o cuidado de Deus em detalhes que só quem obedece percebe. A fé crescia, a convicção se fortalecia e a alegria de ser diferente deixava de ser peso para virar coroa. Não é imposição humana, mas convite à experiência viva com Deus. E se a jornada é difícil, maior ainda será o testemunho e mais doce será a colheita de milagres que Deus prepara para quem não desiste de confiar. Gabriela nunca pensou que o maior milagre da sua vida viria justamente através do gesto mais simples e questionado: o uso do véu. Depois de tantas lutas, noites de choro e dúvidas, ela continuou firme, mesmo sem ver resultado imediato. Era como se cada vez que ajeitava o véu na cabeça, Deus estivesse trabalhando no invisível, preparando algo que seus olhos ainda não podiam ver. Tudo aconteceu numa quinta-feira, logo após um período de provas intensas. Gabriela havia acabado de perder o emprego porque se recusou a tirar o véu numa dinâmica da empresa. Voltou para casa humilhada, coração pesado, achando que tudo aquilo era em vão. Chorou como nunca, se sentiu fraca, chegou a pensar em desistir. Mas ao olhar para o espelho e ver o véu ainda dobrado sobre a cama, sentiu um chamado para orar. Senhor, me mostra se eu estou errada. Se esse caminho é mesmo teu, me dá uma resposta que eu não possa duvidar. Naquela noite, o culto estava diferente. Choveu forte, poucos irmãos compareceram. O templo estava meio escuro, com goteiras pingando nos bancos. Gabriela quase não foi, mas algo mais forte a empurrou até a igreja. Sentou-se nos fundos, cabeça baixa, coração apertado. No meio do culto, o cooperador parou o hino. Silêncio tomou conta, e ele disse: tem alguém aqui pedindo uma resposta. O Senhor manda dizer: não temas, porque eu estou contigo. O véu que muitos desprezam, para mim é honra e proteção. Não te envergonhes da minha palavra, porque vou te mostrar que quem me honra, eu honro também. Gabriela sentiu um arrepio percorrer o corpo. Lágrimas caíram, e no fundo sabia que Deus estava falando diretamente com ela. Ao final do culto, uma irmã que nunca conversava com ela se aproximou e, sem saber de nada, disse: Deus manda te dizer que tua fidelidade será recompensada. Aquilo marcou seu coração. Saiu da igreja com esperança renovada, mas ainda sem saber como Deus agiria. No dia seguinte, enquanto entregava currículos pela cidade, foi abordada por uma senhora idosa na fila de um supermercado. A mulher puxou conversa, elogiou o jeito humilde de Gabriela e, sem rodeios, perguntou se ela estava procurando emprego. Gabriela confirmou, um pouco desconfiada. A senhora então contou que precisava de alguém de confiança para cuidar de sua filha especial, em casa, meio período, com registro e todos os direitos. O detalhe é que a filha, desde pequena, só se sentia à vontade perto de pessoas que usavam véu, influência das professoras do tempo em que estudava numa escola cristã. Na hora, Gabriela entendeu. Deus preparou um lugar onde ela não só poderia usar o véu, mas onde ele era visto como sinal de carinho, segurança e paz. A senhora explicou que já havia entrevistado várias pessoas, mas a filha só se aproximava e sorria para quem se apresentava com véu ou saia. É como se ela reconhecesse o ambiente da escola que mais amou, contou. Gabriela foi chamada, contratada e ali não só encontrou um trabalho digno, como também uma família que valorizava sua fé. A cada manhã, ao ajeitar o véu antes de sair para o serviço, sentia uma alegria diferente. Já não era peso, mas bandeira de vitória. No novo lar, ensinou a criança a orar, cantava hinos e aos poucos foi conquistando a confiança de todos. A senhora, emocionada, um dia confessou:
Desde que você chegou, minha filha dorme melhor. Não tem mais crises. A casa ficou mais leve. Você trouxe paz para nosso lar. Na igreja, Gabriela testemunhou em lágrimas. Irmãos, por muito tempo eu achei que estava só passando vergonha, sendo humilhada por algo que nem eu mesma compreendia direito. Mas aprendi que quando a gente obedece por amor e fé, Deus honra de um jeito que ninguém entende. Perdi o emprego, mas ganhei uma missão. Fui rejeitada, mas hoje sou abraçada por uma família que vê em mim não uma vergonha, mas uma bênção. O véu que tantos criticam foi o instrumento do milagre na minha vida. O testemunho de Gabriela impactou a mocidade, fortaleceu irmãs mais novas, trouxe esperança para mães que lutavam para ensinar as filhas no caminho da palavra. Muitas jovens, antes envergonhadas, passaram a se sentir orgulhosas de usar o véu, entendendo que não era peso, mas honra. O cooperador, emocionado, reforçou no púlpito: não tenha medo de ser diferente. Deus não se impressiona com aparência, mas honra quem permanece fiel, mesmo no anonimato. Depois disso, outras bênçãos começaram a se desenrolar. Gabriela foi convidada para fazer parte da obra da piedade. Passou a visitar casas de irmãos necessitados. Testemunhou o amor de Deus em lugares que nunca imaginou. A cada nova dificuldade, lembrava do que aprendeu. O segredo não está no pano, mas na obediência. E quem obedece, colhe milagres. Até hoje, Gabriela diz para quem passa por lutas parecidas: não negocie o que é de Deus por aceitação do mundo. Se ele pediu, obedeça, porque cedo ou tarde a recompensa chega e é muito maior do que qualquer aplauso ou aprovação humana. E assim, o véu deixou de ser motivo de vergonha e passou a ser testemunho vivo do cuidado, da fidelidade e dos milagres do Senhor. O tempo passou e Gabriela segue com sua vida marcada pela simplicidade, fé e a certeza de que cada ato de obediência é visto e valorizado por Deus. A história dela se tornou inspiração não só para jovens da congregação, mas para irmãs de todas as idades e até para irmãos que aprenderam a respeitar ainda mais a força da mulher cristã. Hoje, quando se arruma para o culto, ajeita o véu com o mesmo carinho de sempre, mas agora com a convicção de que carrega na cabeça um símbolo de vitória, honra e amor ao Senhor. O que antes era motivo de dúvida e até vergonha, se transformou em troféu espiritual, lembrança viva de que Deus é fiel à sua palavra e jamais abandona quem escolhe obedecer, mesmo quando tudo parece ser contra. A cada culto, cada movimento de oração, cada hino cantado em comunhão, Gabriela percebe que sua luta não foi em vão. Olha para as irmãs mais jovens e vê nelas o reflexo de si mesma há alguns anos. Dúvidas, medos, sonhos. Muitas procuram sua companhia para pedir conselhos, ouvir palavras de conforto, buscar coragem para permanecer. Ela não se coloca acima de ninguém, mas sempre repete: não sou melhor do que ninguém. Só aprendi a não abrir mão do que Deus me ensinou, porque hoje sei que o Senhor recompensa cada lágrima, cada renúncia, cada decisão tomada por amor ao seu nome. No dia da ceia, ao lado das irmãs, o salão da igreja está repleto de véus brancos, cada um representando uma história, um testemunho, uma batalha vencida. Há silêncio, reverência e uma paz que o mundo não conhece. É como se o Senhor olhasse do alto e visse, em cada coração, a disposição de servir mesmo sem entender, de amar mesmo sem ser compreendida, de confiar mesmo quando tudo parece difícil. O ambiente é de festa, de celebração silenciosa da vitória da fé sobre o medo, da esperança sobre a dúvida. Em casa, Gabriela segue sendo exemplo de oração e perseverança. Sempre que a família enfrenta dificuldades, ela é a primeira a se colocar de joelhos, cobrindo a cabeça, entregando os problemas nas mãos do Senhor.
Muitas vezes, suas orações são respondidas antes mesmo de terminar o pedido. Outras vezes, a resposta demora, mas nunca deixa de vir. Com o tempo, toda a família passou a respeitar e até a se inspirar no seu jeito de buscar a Deus, entendendo que a bênção não depende de títulos ou aparências, mas de um coração sincero diante do Pai. A comunidade também percebeu a diferença. A casa de Gabriela virou referência de paz e alegria, lugar onde vizinhos vão pedir conselhos, buscar oração, compartilhar vitórias. Não são raros os testemunhos de pessoas que, ao entrarem ali, sentem um clima diferente, uma presença invisível, como se o próprio Deus habitasse naquele lar. Ela sabe que isso não é mérito pessoal, mas fruto da obediência, da confiança no Senhor e da disposição de ser usada como instrumento do Espírito. E assim o véu continua sendo mais do que um pano. É lembrança diária de que o que importa não é agradar ao mundo, mas honrar ao Deus que vê no secreto. É sinal de humildade, de reverência, de reconhecimento da autoridade divina. E, acima de tudo, é testemunho silencioso de que Deus ainda age na vida dos que o temem, dos que não trocam princípios por aprovação humana, dos que preferem chorar hoje para sorrir amanhã na presença do Senhor. Se você ouviu até aqui, saiba, Deus conhece cada luta, cada lágrima, cada dúvida que você enfrenta para permanecer fiel. Se o mundo te critica, se até pessoas próximas não te entendem, lembre-se do exemplo de Gabriela e de tantas outras irmãs que decidiram obedecer por amor. Não se trata de tradição, mas de confiança no Deus que honra quem o honra. E se a sua família precisa de um milagre, se o seu coração está cansado de lutar, agora é hora de unir a fé e buscar a resposta no Senhor. Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e Pai eterno, nesta hora nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que somos pequenos, mas cremos num Deus grande, que vê o oculto, que conhece o coração, que recompensa cada gesto de fé e cada decisão de obediência. Senhor, obrigado pelo ensinamento do véu, pelo privilégio de sermos chamados para viver a Tua palavra, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente, ser incompreendido, suportar críticas e perseguições. Te agradecemos pelas irmãs corajosas, pelas mães que ensinam as filhas, pelas famílias que sustentam o ensino em casa, pela igreja que não abre mão da verdade. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está ouvindo esse testemunho. Entra nesse lar, visita cada família, restaura corações feridos, fortalece quem está cansado, consola quem chora em silêncio, levanta quem caiu. Cura quem está doente, liberta quem está preso em pensamentos de derrota e medo. Senhor, opera milagres em lares onde falta paz, onde reina a discórdia, onde há problemas financeiros, onde a enfermidade parece vencer. Toca nos corações endurecidos, traz de volta filhos afastados, reconcilia casais, renova a esperança de quem já pensou em desistir. Sabemos que não somos dignos, mas confiamos na Tua graça, no Teu amor, no poder do sangue de Jesus. Que cada véu colocado por fé seja escudo contra o mal, proteção contra as investidas do inimigo, sinal visível de que aquele lar pertence ao Senhor. Derrama sobre cada ouvinte uma porção dobrada de ânimo, coragem, sabedoria e fé. Multiplica os testemunhos de vitória, faz novas histórias surgirem, surpreende com milagres onde todos já tinham perdido a esperança. E se alguém agora apresenta um pedido de oração, um sonho impossível, uma causa impossível diante dos homens, mostra, Senhor, que para Ti não há impossível. Transforma a dor em alegria, o choro em riso, a vergonha em dupla honra, o desânimo em renovação, a fraqueza em força. Que esse canal continue sendo luz, lugar de comunhão, ponte de esperança para quem precisa ouvir que o Senhor ainda opera maravilhas. Por fim, Senhor, guarda nossa vida, protege nossa mente e nosso coração.
Ajuda-nos a permanecer firmes até o fim, sem negociar a verdade, sem vender os princípios, sem trocar o que é eterno pelo que é passageiro. Recebe nossa gratidão, nossas lágrimas, nossa entrega e faz tudo para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, deixe seu pedido de oração nos comentários para apresentarmos nas próximas reuniões. Curta, compartilhe este testemunho, se inscreva no canal e fortaleça sua fé junto com a gente. Deus ainda honra quem o honra e o véu continua sendo sinal de bênção para todo aquele que crê. Deus seja louvado!